Bom dia, espero que vocês já tenham feito a sua avaliação diagnóstica do estado, onde o link está lá no grupo. Qualquer coisa me procurem, tá? Através do WhatsApp para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? De como logar, tá? E aqui é a respeito do exercício que eu passei para vocês. Eu vou dar uma explanada rápida sobre as questões. Talvez, se vocês estão tendo também dificuldade de responder as questões, é importante que vocês também me procurem, tá? Olhando lá as pessoas que estão assistindo os vídeos, né? Eu tenho visto poucas pessoas. Então é ideal que vocês participem, deem um feedback para que a gente possa melhorar, tá? Não dá para melhorar se a gente não sabe a que patamar vocês estão e em que vocês precisam melhorar. Nós tivemos uma atividade diagnóstica, né? Onde tivemos, geralmente, nas notas, nas avaliações que foram feitas online, nós tivemos aí algumas pessoas que foram muito bem, algumas pessoas foram na média, né? E muitas pessoas foram muito, assim, mal, né? Tiveram notas muito abaixo da média nessa avaliação diagnóstica, tá? E agora o Estado está fazendo a sua, então é importante que vocês façam para que a gente veja que patamar está o conhecimento de vocês, para que a gente possa fazer esse trabalho, né, de melhoramento do conteúdo, da forma, da abordagem, né, a ser passada para vocês. Então o exercício foi esse aqui, foi da página 99, tá? E eu falei rapidamente da primeira questão, né? Deixa eu ampliar aqui. Primeira questão, opa, oh meu Deus do céu. Quando vai de uma vez. 99. 99. Cadê você, meu Deus do céu? Vai lá. Isso, 99. Pronto. Chegou. Então, a primeira questão você vai olhar, tá? Nessa aqui a gente vai ver, tem até uma calculadora aqui para você usar a calculadora, né, do lado. Quando tem esse símbolo bem aqui do lado, gente, nas questões, ele indica para você usar a calculadora, né? Mas desnecessário você vai aqui, você vai olhar para as questões e vai classificar como lineares, né? Então, qual é a condição para uma equação ser linear? Ela tem que ser uma equação do primeiro grau, tá? Ela não pode ser exponencial, tá? Ela não pode ser em forma de raiz, tá? Então, né, de cara a gente vai ver aqui quais são as lineares. A letra A menos B mais 2C igual a 3. É uma equação linear, né? Nós temos lá como o último termo, dela, aqui ó, o 3, é um termo dependente. Nós temos as incógnitas, todas estão na forma unitária, a literal, né? A forma literal está na forma unitária, não está em expoente. Então é uma equação do primeiro grau, então é uma equação linear, tá? Então aí você vai ver desses aqui quais, né? Qual está em forma de expoente, né? Se está em forma de expoente, você não é uma equação do primeiro grau. Vamos lá, pensa bem daqui, ó, letra D. É uma equação linear? Não, está da forma quadrática. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Não pode ser uma equação do primeiro grau, então não vai ser uma equação linear, tá? Voltando, teve uma interrupção, né? Então não vai ser uma equação linear. Vamos ver outro exemplo. Esse bem daqui, ó, tá em forma de raiz, né? Se eu fosse transformar, por exemplo, raiz de x, né? Tá aqui raiz de x. Eu fosse transformar esse valor, né, tirar de forma de raiz e botar em forma exponencial, ficaria x elevado a 1 sobre 2, né? Porque aqui subtende que o x está elevado a 1. E como é ao quadrado, aqui subtende que tem 2. Então, quando eu coloco em forma de expoente, né? Esse aqui vai para o numerador e esse aqui vai para o denominador. Então, ficaria x, bota bem grande, elevado a 1 sobre 2, né? Então, está em forma de expoente, não vai ser uma equação do primeiro grau, tá? Isso aqui é um exemplo até de equação exponencial, né? Onde vai trabalhar outras coisas que não é equação do primeiro grau. Então, não pode ser.
Então, novamente, então, assim, é a questão mais fácil, digamos assim. Então, vocês têm que analisar caso a caso e ver quais são equações do primeiro grau, quais são equações lineares, tá? Vamos lá, segunda questão. Verifique se os pares ordenados abaixo são soluções da equação linear 2x menos y mais 7. Gente, vocês vão substituir o valor, tá? Onde tem x, aqui é um par ordenado, por exemplo, 2 e menos 3. Você substitui lá o 2 no x, sempre pela ordem, tá, gente? Vamos dizer que uma equação linear tenha três incógnitas, por exemplo, 2x mais y mais z igual a 4. Nem sei se a gente vai ter uma solução para esse problema. Mas como exemplo, tem três incógnitas, x, y e z. Aí lá na hora de colocar, ele vai botar, por exemplo, não par ordenado, é o trio ordenado, né? Por exemplo, 1, 2 e 0 é solução dessa equação linear. Para isso você vai substituir pela ordem, tá? O primeiro no primeiro da ordem, o segundo no segunda letra da ordem, o terceiro na terceira letra da ordem, tá? Então aqui nós temos uma equação que só tem duas incógnitas, né? X e y. Então, para saber se 2 e menos 3 pertencem, né? É solução dessa equação, você substitui lá onde tem x por 2 e onde tem y por menos 3. Se você encontrar assim, ó, 7, se você encontrar 7 igual a 7, então logo você vai ver que é solução, né? Você vai, por exemplo, porque aqui tá no final tá 2x menos y igual a 7. Você substitui os dois valores e acha 7 igual a 7, não quer dizer que a solução é verdadeira. Se você achar, por exemplo, 0, né? 0 igual a 7, 0 não é igual a 7. 0 é o quê? Diferente de 7. Então você vai saber que não é solução desse sistema. Entenderam? Fácil, médio, difícil? Facílimo, tá? Na questão número 3, verifique se as triplas, ó, realmente do jeito que eu falei, tá? Abaixo são soluções das equações x mais 2y mais 4z igual a 1. Então, o que vocês vão fazer? Vão substituir. Se você achar os valores, né, iguais do lado do primeiro membro igual do segundo membro, né, então você vai ver que é solução. Se der diferente os números, então você vai ver que não é solução. Tá? É simples assim. Então, por exemplo, letra A é menos 1, 3 e menos 1. Você vai substituir no x por menos 1, o y por 3 e o z por menos 1. Pronto, aí você resolve a equação e vê o que vai dar, tá? De cabeça eu ia fazer o seguinte, ó, x igual a menos 1, o y igual a 3 e o z igual a menos 1. Substituindo lá eu ia estar menos 1 mais 6 menos 4, né? Então, menos 1 mais 6 dá 5. 5 menos 4, né? Vai dar 1. Então, 1 igual a 1. Então, sim, letra A pertence, né? Só vendo de novo para ver se eu não fiz de cabeça errado. Menos 1 mais 6 menos 4, né? Então, menos 1 mais 6 dá 5. 5 menos 4 dá 1. 1 igual a 1. Então, sim, é solução. Então, gente, vocês vão fazer isso com todas as letras B, C e D. E aí vocês vão ver quais desses são e quais desses não são solução para essa tripla, né? Para essa equação linear. Vamos lá, o quarto. Equação linear 3x menos 2y mais e igual a 1 admite solução 1 menos 3m. Ele está afirmando, né? Se ele está afirmando, eu não estou perguntando. Então, admite solução 1 menos 3m. Aí, ponto, continuando. Qual é o valor de m? Fácil. Você substitui x por 1. Você substitui y pela ordem por menos 3. Você substitui o z por m. Pronto, você vai ter uma equação do primeiro grau onde você vai achar o valor de m. E pronto, resolve a questão, tá? Olha como isso vai ficar. Vou fazer aqui rapidinho, que às vezes eu falo, você não percebe, né? Quarta questão. O que eu vou fazer? Tá aqui, ó, 3. Em vez de x, eu boto vezes 1. Menos
2y, em vez de y, eu boto, só botar menos 2, que multiplica, ó, menos 3. E por fim, mais o z é o m, tá? Igual, bota aqui embaixo, tá? A 1, tá? Vocês vão ter essa equaçãozinha aí, tá? E aí vocês vão resolver, tá? E achar o valor de m, tá? Para um jantar beneficente, foram vendidos 8 convites. Foram vendidos convites a R$ 80 a 120. Então tem dois preços, tá? Isso é tipo aquela coisa, você vai num jogo de futebol, aí tem a arquibancada, um valor, aí tem uma cadeira que é mais próxima, é outro valor, tá? E shows também, né? Para ficar mais perto, também tem os valores. Às vezes tem 4, 5 ingressos de valores diferentes. Então aqui são dois valores para esse show. Não, é um jantar beneficente. A arrecadação obtida com a venda dos convites foi de 25.200, tá, gente? Isso é muito fácil. E aí, letra A, ele quer o quê? Escreva uma equação linear relacionando as incógnitas x. Eu acho que todo mundo acertou isso aqui, quem já fez, né? Com números dos convites de R$ 80, y convites de R$ 120, com a arrecadação obtida com a venda dos convites, tá? Coisa mais fácil você vai fazer. Você vai fazer 80. Isso aqui eu vou fazer aqui, depois vocês podem fazer outros, tá? Porque tem mais de uma solução. A mais prática é você pegar 80x mais 120, todo mundo fez isso, né? Y igual ao valor, qual foi o valor? 2.500, não, aliás, é 25.200, né? Reais. Só ver aqui. É mais valor? Deixa eu ver aqui. Então, repetindo, tá? Só porque eu escrevi em cima. Seria 80x mais 120y igual aos 25.200, tá? Botei embaixo, mas vai ficar depois da igualdade. Então, isso aqui é uma forma de escrever essa equação que foi relatada. Tem outras formas? Tem. Você reduzir, né? Eu botei 8, é 80, tá, gente? 80x e 120, que não é R$ 8, é R$ 80 o convite. Então, 80x mais 120y igual a 25.200. Tem outra forma? Tem. Divide todo mundo por 10. Vai ficar quanto? 8x mais 12y igual a 2.520, que eu elimino um zero na hora que eu divido por 10, tá? Eu posso reduzir, posso dividir agora por 2, eu vou achar outra equação linear, e, né, lembrando que eu tenho que dividir por todos os membros, né, da equação, tá? Se for por 10, eu dividi, então 80 por 10, 120 por 10, e os 25.200 por 10, eu acho outra equação que também é solução, tá? E aqui nós temos a pergunta aqui, né, que já foi feita, a primeira, letra A. A segunda, é possível que o número de convites vendidos por R$ 80 tenha sido 45 e 65? Então, primeiro você vai trabalhar com 45, tá? Você pega uma equação, pega a mais simples, reduz ela todinha, bota um valor bem simples, e aí substitui lá por 45, tá? E aí você vai achar uma solução. Se você não achar uma solução, você, por exemplo, vai achar y igual a outro valor. Então, ele vai admitir sim. Por exemplo, se você não achar a solução, um número real, tá? Então, você já sabe. Real não, desculpa, um número natural. Então, não vai ser solução, tá? Então, você vai aplicar para o 45 e também para o 65. É possível que o número de convites vendidos por R$ 120 tenha sido triplo. Ó, esse aqui já é um pouco bem mais complicado, né? É mais trabalhoso, né? É possível que o número de convites vendidos por R$ 120 tenha sido o triplo do número de convites vendidos por 80. Então, aí você vai lá na equação, né? Você vai, né, uma das equações que você montou, e você vai botar o 80x, né? Se é o triplo, então é 3x. Então, lá onde você tem o y, em vez de você botar o y, por exemplo, seria 80x
ou você pega um número mais reduzido para facilitar o cálculo, mais 120, só que você não vai botar mais x, ou y, né? Que seria 120y mais 5.000 ou 25.200. Aqui você vai botar, em vez de y, você vai botar 3x, tá? 3x. Por quê? 3x representa o triplo desse x aqui, ó, tá? É uma forma de você fazer a equação. E aí você vai montar a equação. Eu aconselho a vocês usarem a mais reduzida para que vocês possam responder essa questão. Aí tem mais na frente. E a metade, na hora de colocar, em vez de botar o 3x, você vai substituir y por quem? Por x sobre 2, que é a metade de x é x sobre 2. É uma questão mais trabalhosa, mas dá para fazer também. Basta ter atenção no enunciado. Muita atenção no enunciado. Determine m real, de modo que o par m, 2m mais 1, seja a solução da equação 3x menos 11y mais 4. Aqui também é uma equação do primeiro grau, onde você resolve facilmente, substituindo os valores, né, na sua devida posição. Veja que nós temos aqui, deixa eu só aumentar aqui a sexta questão, ó, 3x menos 11y igual a 4. E nós temos o par ordenado m, é o primeiro, e vírgula, 2m mais 1 é o segundo par ordenado. Então, vocês vão substituir esse pela ordem. O m no lugar de x e o 2m mais 1 no lugar de y. Tá? Então, a equação ia ficar mais ou menos assim. Ó. 3 que multiplica x vai ser substituído por quem? M, então vai ficar 3m. Menos daqui, ó, menos. Aí o 11. E onde tem y, você substitui por ele aqui, ó, 2 mais 1. Né? Entre parênteses, 2m mais 1. Igual a quem? Igual a 4, que está lá no enunciado. Tá? Resolve a equação, acha o valor de m e você acha a solução desse aí. Tá? Voltando aqui, sétima questão. Determine duas soluções de cada uma das equações seguintes. Gente, nessa daqui, para você achar as soluções, basta você substituir os valores, né, de x1 e x2, de y mais z. Né? Você pode substituir, por exemplo, na primeira, a letra A, x por 0, ou então x por 1. E aí você vai achar o valor de x2, tá? Então vai ser uma solução. Nas que tem 3, vocês vão ter que substituir 2, né? Por exemplo, eu vou substituir para x igual a 0 e y igual a 0. Aí você substitui e vai achar o valor de z, né? Por exemplo, vamos fazer rapidamente com a letra B aqui para vocês verem que tem 3 incógnitas, né? Quando tem 2 incógnitas, você substitui apenas uma. Quando tem 3 incógnitas, você substitui 2 e você vê o trio ordenado, tá? Para a letra B, que seriam 3 números, então eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou fazer x igual a y, que é igual a 0. Ou seja, os dois vão ser igual a 0. Se os dois vão ser igual a 0, né? Então, x vai ser 0, mais y, que também é 0, menos z igual a 0, né? Z igual a 0, né? Então, vai ficar z igual a 0. Então, o trio ordenado seria 0, 0 e 0, tá? Então, admitiria, né, essa solução. Mas está dizendo 2 de cada, né? Então, você pode atribuir outros valores também. A oitava questão requer... É a mais trabalhosa, a nona, e a décima eu não vou nem comentar, que elas são bem simples, né? Caso vocês tenham dificuldades, vocês me procuram. Vamos para a 8, que eu achei mais trabalhosa para vocês. É a questão 8. Porque a 9 está dentro do assunto do começo da aula, né? Que a gente fala com notas, cédulas, né? Tem lá os exemplos. Você pode trabalhar. A décima também está dentro, né? Tá bem fácil do que eu já falei. Na oitava questão, precisa um detalhezinho para vocês observar. Cíntia tem que pagar uma compra
de R$ 35 e só dispõe moedas de R$ 1, tá? Olha só, moedas de R$ 1 e notas de R$ 5. De quantos modos distintos poderá fazer esse pagamento? Então, vou montar essa equação, né? Então, seria de R$ 1, né? Seria as moedas. Opa! Cadê? Aqui, tá. Eu montando essa equação, né? Esse 1 seria x, né? Que é as moedas de R$ 1, mais 5y. Ela teria tantas moedas de R$ 1, né? Aqui subtende que tem 1, tá, gente? E sim, tantas moedas de cédulas de R$ 5, tá? Isso somado tem que dar 35, tá? Bora dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu tivesse 10 moedas de R$ 1, eu teria que ter quantas cédulas de R$ 5, né? Só você fazer assim, ó, 10 moedas de R$ 1, R$ 10. Para chegar nos 35, né, ainda faltaria 25. Então, qual o número que multiplicado por 5, que é a cédula de R$ 5, dá 25, é o próprio 5. Né? Então, teria que ter 5 cédulas de R$ 5 para somar com 10 moedas de R$ 1 e dar 35. Né? Então, de cabeça, você já acha uma solução, né, para isso. Só que não tem só uma solução, tem várias. Então, a gente vai ver quantas soluções nós encontramos. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos isolar x, né? Ou isolar y, né? Vamos isolar y. Y é igual, aliás, 5y é igual a 35. Olha só, o x está positivo, ele passa para cá, menos x. Positivo, ficou negativo. Agora, está multiplicando, ele passa dividido. Então, y é igual a 35 menos x igual a 35 menos x dividido por 5. Então, nós chegamos a essa situação aí, ó, tá? Então, vamos imaginar que para a gente achar a solução disso aqui, o resultado tem que ser um número dentro dos reais, porque a gente não vai pegar a moeda e quebrar no meio da de 50 centavos. A gente não tem moedas de 50 centavos. Se a gente tivesse moedas de 50 centavos, aí admitiria fazer divisão, né, entregar 0,50, por exemplo. Mas não, nesse caso, ela só tem cédulas ou moedas de R$ 1 e cédulas de R$ 5. Então, a gente não vai entregar, por exemplo, 2,50 para a pessoa. Não tem como fazer essa divisão. Então, todos os resultados têm que ser o quê? Números naturais, tá? De 0, tá? 0 entra dentro desse conjunto. 1, 2, 3, 4, 5, né? Tem que ser números naturais, tá? E outra coisa, para dar esses números naturais dar exato, você vê que nós temos em cima 35 e 5, tá? 35 é múltiplo de 5, então toda divisão, né, tem que ser um múltiplo de 5, né? Então você vai pensar quais são os múltiplos de 5, tá? São os números que você vai chegar, né, e dar, aí você vai montar esses múltiplos, né, que vai dar essa divisão aqui, ó. Então, por exemplo, para x igual a 0, admite 35, 0. Qual seria a solução, o valor de y? 35, né, dividido por 5, que é igual a 7, porque 7 vezes 5 dá 35, tá? Poderia ser 1? Não, 1 não é múltiplo de 5. Então, qual seria o que? O próximo, 2? O x pode ser 2? Não, porque também não vai dar exata, não vai ser múltiplo de 5. Pode ser 3? Não. Então, vamos pro próximo, é o 5. X é 35 menos 5 dá 30. 30 dividido por 5 dá 6, né? Então, o próximo seria 5 e 6. E assim você ia chegar a todos os valores, né? Que na verdade são só 8. Vocês vão conferir para mim se vocês encontram 8 formas diferentes de achar esse resultado, tá? Bastando fazer isso, você encontra o resultado dessa oitava questão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês consigam resolver as questões. Tirem dúvidas, me perguntem, tá? Que a gente está respondendo no privado. Às vezes aqui não fica bem claro, mas individualmente a pessoa consegue abstrair um pouco melhor, tá? Então, até a próxima. Um forte abraço. Não esqueça de fazer a avaliação, gente. Pelo amor de Deus.